Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal que está começando recentemente. Eu sou o vendedor e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito importante para quem quer arrematar imóvel de leilão, que é a questão do imóvel ocupado, né? Eu vou te mostrar aqui uma forma de como que você desocupa o imóvel facilmente em 30 dias, sem precisar ter dor de cabeça, sem precisar ter burocracia, sem precisar entrar na justiça. Porque essa é uma dúvida, uma questão que assusta muito o investidor. Quando ele vai lá, ele acha o imóvel perfeito, bonitinho, ali 50%, 60% de desconto, a região é ótima, uma região que vende rápido, ele fez toda a análise certinha, análise de edital, ele viu se tem dívida, ele verificou tudo, ele fez ali certinho, ele fez o dever de casa certinho, mas ele vê que está ocupado, ele fala, putz, eu vou ter dor de cabeça com isso, vai demorar e tal, mas vou mostrar para você aqui hoje que desocupação, plano 2026, não é mais um problema. Há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, até era um problema. Hoje em dia, essa questão de desocupação é algo muito mais simples que você imagina, até mesmo se for para a justiça, tá? Porque a lei hoje em dia ela é muito ágil nessa parte de desocupação de imóvel de leilão. Então, se for preciso entrar na justiça, é um processo que não é moroso, é um processo que ele segue aí um tempo hábil, um tempo ágil, né, até ser feito. Mas aqui a questão do vídeo de hoje é que eu vou te mostrar uma forma que a gente usa para que a cada 10 ocupações que a gente faz, 9 a gente faz dessa forma, que é uma maneira que nem precisa entrar na justiça, você desocupa rapidinho, em questão de 30 dias e já fica com o imóvel liberado para você. Então, qual que é a estratégia que a gente utiliza, né, para desocupar o imóvel aí em 30 dias, até menos, sem precisar entrar na justiça, sem precisar ter dor de cabeça, sem precisar ter aquela questão toda ali que você aí, investidor, fica assustado, fica com medo na hora que você vai arrematar o imóvel de leilão. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, tá? Quando você vai, se você compra imóvel por fora do leilão, né, com desconto, de outras formas que a gente tem aqui também, você não precisa lidar com essa questão de desocupação. Mas a questão do leilão, quase todos os imóveis, vamos colocar aqui, ó, 85%, né, por cento a 90% dos imóveis de leilão, eles estão o quê? Estão, né, ocupados. Então, aqui. Se você procurar só imóvel desocupado, claro que tem, né? Tem muito imóvel que está desocupado, a gente já comprou vários assim também desocupados. Só que os imóveis que são desocupados, eles são a minoria, né? Então, é a minoria. Então, onde está, né, as melhores oportunidades de leilão? Tá nos imóveis ocupados. Então, é aqui que você tem que olhar. Você tem que olhar no imóvel que está ocupado. Por quê? Porque só aqui você já coloca um filtro, né? Porque como as pessoas têm muito medo dessa questão, já afasta muita gente, já afasta a concorrência, às vezes é uma baita oportunidade, mas a pessoa vê que está ocupada, ela já pula fora, porque ela acha, né? Ela tem a impressão de que vai dar trabalho para desocupar, mas aqui eu vou te mostrar que isso não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa que você, investidor, tem que se preocupar e que você, muito pelo contrário, você tem que procurar justamente nos imóveis que estão ocupados, que é lá onde você vai achar a maior margem de lucro, tá? Lá onde você vai achar as melhores oportunidades e a menor concorrência também. O que acontece? Como que a gente faz para desocupar o imóvel de leilão e até 30 dias de forma ágil? Então vamos lá. Como que a gente faz essa questão? Através de um acordo, tá? Então a gente vai colocar aqui bem grande, ó, acordo. A gente vai, a cada 10 imóveis, tá? A cada 10 imóveis, é muito importante você ter esse número. A cada 10 imóveis que a gente compra no leilão, 9 ou até mais, 9,5, a gente desocupa ele sem necessidade de justiça, sem necessidade de emissão de posse, advogado, apenas com um acordo bem feito. Então, existe um especialista que ele faz só isso aqui, ele é especialista em fazer um acordo, né, com o ocupante do imóvel para poder desocupar da forma mais rápida possível. E a primeira coisa que você tem que entender é que o ocupante do imóvel ele não é seu inimigo, ele não é alguém que quer te prejudicar, ele é alguém que muitas vezes está passando uma situação difícil, de repente ele perdeu ali o imóvel, às vezes é o antigo morador, ou às vezes até um inquilino que alugou o imóvel, que quando o imóvel foi arrematado, ele soube que foi arrematado, ele já vai sair mais facilmente, às vezes o inquilino que está ali pagando aluguel para o proprietário, ex-proprietário, né, que agora é seu. Mas assim, a questão é a seguinte, o ocupante ele não é seu inimigo, né? E a primeira coisa, a primeira via que a gente faz uma desocupação de imóvel e que a gente tem mais de 90% de êxito é através de um acordo bem formalizado, bem feito, é um acordo bem feito. Por quê? Porque se você consegue desocupar o imóvel através de um acordo, você economiza tempo e dinheiro. Tá? Por quê? Se você precisar entrar na justiça para desocupar, embora a lei em 2026 tenha mudado e o processo de desocupação seja um processo que é mais rápido, não é aquela coisa que era antigamente, poderia demorar 6 meses, não, é um processo que é mais rápido, ainda assim é mais rápido você desocupar através de um acordo e mais barato também. Porque através de um acordo a gente consegue desocupar aí em questão de 30 dias no máximo, já teve desocupação que foi na mesma semana, tem umas que é em 15 dias, porque o acordo tem que ser especialista em fazer esse acordo. E como é que você se torna um especialista em fazer um acordo de desocupação? Qual os termos, qual a palavra que você vai ter que usar? Primeiramente, é mais barato você dar uma ajuda de custo ali para o ocupante do que você pagar um advogado. Então, a primeira coisa que você vai fazer depois que você arrematar aquele imóvel é você fazer uma notificação formal, extrajudicial, para o ocupante, pode ser pessoalmente ou pode ser via WhatsApp, a forma que você achar ali melhor. Tá? Eu recomendo sempre tentar esse contato por WhatsApp, porque é a forma mais ágil que
tem, você não precisa sair de casa, e você vai emitir, né? Você vai emitir um termo extrajudicial para aquele ocupante. Nesse termo, você vai dizer mais ou menos assim, você vai notificar, vai dizer que esse imóvel foi arrematado no leilão, que a posse dele agora por esse ocupante não é mais regular e que você, né, o proprietário, agora propõe fazer um acordo de desocupação, né, da forma mais rápida possível para esse ocupante. Então, o segredo é, o acordo é você fazer um termo extrajudicial propondo um acordo para aquele ocupante, oferecendo para ele, tá, algum benefício. Por quê? Porque se você for notificar, isso é muito importante, se você for notificar o ocupante, já pedir para ele sair, né, tentar fazer isso à força ou de forma mal educada, você tem que ser muito educado, né? Você tem que falar de forma muito assim, como se fosse alguém, de fato alguém que está querendo ajudar aquela pessoa, né, a desocupar o imóvel da melhor forma possível. Você não pode, nessa etapa, né, utilizar de nenhum desrespeito ou de forma assim incisiva, porque você vai atrapalhar o processo. Tá? Então, você tem que fazer o seguinte, é um acordo amigável, notificando que aquele imóvel foi arrematado e que você, o proprietário, agora quer fazer um acordo com o ocupante para que ele desocupe o mais rápido possível através de uma ajuda de custo que você vai oferecer ao ocupante. Então, o segredo é esse aí, é você fazer um acordo amigável, uma notificação amigável através de uma ajuda de custo. Tá? Então, você não vai solicitar informar que o imóvel foi arrematado e solicitar que o ocupante saia. Você não vai fazer isso, você vai fazer uma notificação formal e você vai se propor a dar uma ajuda de custo para o ocupante. Uma ajuda de custo para ele sair o mais rápido possível. Você poderia simplesmente chegar lá e notificar que foi arrematado, que você quer que o ocupante saia com a posse irregular? Poderia. Só que não funciona muito bem essa estratégia, porque você gera resistência na outra pessoa, tá? Então o que nós testamos aqui e o que mais funciona, que é mais rápido e mais barato, é através de um acordo de ajuda de custo. Porque você consegue desocupar de forma mais rápida e também com menos custo, porque essa ajuda de custo aqui é mais barata do que o advogado que você teria que pagar. E o que é essa ajuda de custo? Geralmente é você oferecer, fazer o pagamento ali da mudança do ocupante e oferecer mais um dinheiro para ele, por exemplo, 2, 3 mil reais, uma ajuda de custo ali, de repente, para ele pagar uns 3 meses de aluguel do próximo imóvel que ele for ali morar. Então, esse é a principal estratégia que você vai utilizar para você desocupar de forma rápida, de acordo com a ajuda de custo. Essa ajuda de custo, claro que você vai negociar para ser o mais barato possível para você. Tá? Então, você começa com um valor baixo, se ele resistir, você aumenta um pouquinho, mas a ideia é que a gente gaste aqui nessa ajuda de custo algo em torno de R$ 2.500, né, a R$ 3.500, que você vai gastar incluindo uma ajuda de custo para o ocupante e também, às vezes, de repente, você pagar o caminhão de mudança dele, uma coisa desse tipo. Por quê? Porque dessa forma aqui, você se mostra amigável, se mostra educado e você, ao invés de você pressionar a saída, através de um acordo, você faz a pessoa se sentir confortável a colaborar com você, né, e a sair através de uma ajuda de custo. Por quê? Por que isso é importante? Porque a lei, como eu falei para vocês, a lei de 2026 mudou. Então, o ocupante, de certa forma, ele sabe que não tem jeito, ele sabe que ele vai ter que sair por bem ou por mal. Então, o que você acha que é mais fácil? Ele sair por bem, com uma ajuda de custo, né? Ou ele sair por mal sem nada, né? De forma assim, não agradável? Ele sabe disso, porque hoje em dia, isso é muito importante saber que a lei mudou, então o processo de desocupação, ele é mais ágil do que era antigamente, então não demora muito, tá? E é isso que você tem que avisar também para o ocupante, caso ele resista à ideia de desocupar o imóvel com a ajuda de custo. Então, se por acaso o ocupante ele vê a sua notificação que você ali se propôs a ajudar, ofereceu uma ajuda de custo para que ele desocupasse o imóvel da melhor forma possível, e mesmo assim, o que é muito difícil ele resistir, é muito difícil isso acontecer, tá? Porque geralmente a pessoa sabe ali que não tem mais jeito, sabe que a lei, a maioria delas sabe que a lei mudou, e quando você chega com essa estratégia, com tato, oferecendo ainda um valor que para você vai ser muito mais barato e mais rápido do que pagar um advogado, cara, isso dá certo aí 9 a cada 10 vezes. Mas se mesmo assim o ocupante resistir, você educadamente mostra para ele a nova lei que saiu. Você mostra a nova lei. Você fala para ele que agora não tem mais desculpa, não tem mais como ele se manter de forma irregular naquele imóvel, tá? Porque a lei realmente mudou recentemente e agora é a favor do arrematante. Então, se for necessário você entrar com a via jurídica, o processo é muito mais ágil, tá? Então, a cada 10 ocupantes, 9 entende que ele não tem mais jeito, que ele vai ter que sair. E quando você chega com uma negociação através de uma ajuda de custo, de uma desocupação amigável, você obtém sucesso de forma muito mais tranquila. A cada 10 vezes, 8, 9 você consegue desocupar de forma amigável e ali você consegue ter a chave na mão daquele seu imóvel em 30 dias, né, e você já consegue ali fazer a reforma e colocar para vender. O grande segredo é como você entra em contato, através de uma negociação amigável, como você entra em contato. Não é uma notificação exigindo a saída do ocupante.
Se você fizer isso, a sua chance é menor que você desocupe esse imóvel de forma rápida. É sempre através da ajuda de custo, é você informar, né, que você é o novo proprietário, que você está solicitando a saída amigável daquele ocupante, oferecendo para ele uma ajuda de custo, que esse valor pode variar de acordo com a sua condição dele, de acordo com a negociação, mas quando você chega dessa forma para fazer a desocupação, o sucesso ele é muito alto, então você consegue, através de um custo baixo, desocupar aquele imóvel de forma rápida. E lembrando, se for necessário também a via jurídica, você, arrematante, não precisa se preocupar, tá? Não tem risco de você ficar meses aí com o seu imóvel ocupado, porque a justiça nessa parte, ela é bem rápida, beleza? Então, aqui eu mostrei para você de forma simples, tá? E eu vou também no próximo vídeo deixar um modelo, tá, dessa notificação que a gente faz, ou aqui melhor, aqui embaixo eu vou deixar o WhatsApp, você chama lá no WhatsApp, tá? Que eu vou mandar para você um exemplo exatamente desse modelo aqui. É o modelo que a gente utiliza para fazer essa desocupação de forma amigável. Qual que é a carta, como que a gente escreve, como que a gente utiliza essas palavras para que você tenha acesso a isso daí e você consiga desocupar os seus imóveis de forma muito mais ágil, muito mais fácil, sem ter aquela dor de cabeça de entrar na justiça, que, embora atualmente seja um processo mais rápido, é uma coisa que a gente sempre quer evitar, a gente sempre quer fazer esse processo de forma amigável, tá bom? E a forma mais rápida de fazer esse processo é através de um acordo de ajuda de custo com o ocupante, beleza? Então, agora é só você me chamar aqui embaixo que eu vou te mandar um modelo de como que a gente utiliza isso aqui, beleza? Então, valeu, meu amigo, até o próximo vídeo.